Atos capítulo 8. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim, versículo 26, Filipe e o etíope. Estou continuando a série de mensagens sobre o Espírito Santo. Estamos finalizando o capítulo 8 hoje. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia o quê? Água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Que Deus nos revele uma palavra para o nosso coração através desse texto, amém? Quem diga assim: eu vou receber. Você crê nisso? Deus tem um recado para você? Então vamos orar. Deus, teu povo crê que tem um recado, manda o recado agora, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, Filipe ouve um anjo do Senhor. O anjo fala com ele assim: vá para a estrada deserta que sai de Jerusalém e vai em direção a Gaza. Gaza, esse lugarzinho especial, que quase não tem problema, né? Toda hora tem uma bomba lá, toda hora tem um conflito lá. Meus amados irmãos, ele vai para lá, Filipe. Ele vai para lá. Quando ele chega lá, ele encontra uma carruagem passando. Quem é que está na carruagem? Um homem que foi até Jerusalém para adorar a Deus. Ninguém sabe se ele é um gentio, porque ele era etíope, convertido ao judaísmo. Ninguém sabe certinho se ele é apenas uma pessoa interessada. Não se sabe os detalhes, mas se sabe que esse homem se disponibilizou a fazer uma viagem longa para ir até Jerusalém adorar a Deus. E quando Filipe chega perto da carruagem, vê como está lendo em voz alta o quê? O profeta Isaías. E quando ele está lendo o profeta Isaías, a gente agora tem que entender duas coisas. Para o cara ter uma carruagem, que ele pode sentar na carruagem, e ele consegue ainda ter um rolo do profeta Isaías. Não tinha gráfica naquela época, amigo. Não tinha livro.
O cara tem uma carruagem e tem um rolo do profeta Isaías. Pensa num cara top 5 de dinheiro. Pensa num cara rico. Nós estamos falando de uma pessoa endinheirada, mas o texto explica. Falou que ele é o quê? Falou que ele é o ministro da fazenda de Candace, a rainha dos etíopes. Ele é o camarada que toma conta de todo o tesouro, e diz o texto que ela tem muitos tesouros. Ele é o cara que controla tudo. Você vai deixar cuidar de toda a sua fortuna um cara que ganha mal? Você é doido? Você é doido? Não, ganha bem, muito bem. Ele tem uma carruagem, irmão, para você estar andando no carro e ainda você está lendo, tem sistema de amortecedor nesse carro. Tem uma poltrona confortável nesse carro. Irmão, não dá para ler com o negócio. Já andou na carroça? Já andou na carroça? Sacode tudo para você estar lendo. Irmão, o negócio é top. O cara tem uma Lamborghini. O cara tem uma Lamborghini. E ele está lá, endinheirado, sentado numa carruagem. Tem lá o camarada que está conduzindo lá a carruagem. Ele está lendo em voz alta. Aí Felipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: como é que eu vou entender se ninguém me explicar essa porcaria aqui? Eu não estou entendendo nada, estou perdido. Estou doido. Leio. E a ficha não cai. Aí o Felipe sobe na carruagem, começa a explicar para ele, diz o texto a partir daquele texto. Que texto que era? Isaías 53, que fala de quem? De Jesus. Fala que vai vir alguém que vai ser massacrado, como ovelha que é levado para o matadouro, mas ele não vai abrir a sua voz, ele vai aceitar em lugar de muitos e tal. Está falando de Jesus, que viria ao mundo morrer por nós. Isaías 53, Deus preparou certinho o texto que ele deveria estar lendo. Aí ele vai, explica Isaías 53 e anuncia para ele o Evangelho. Quando ele acaba de anunciar o Evangelho, eles estão passando, eles veem um lago. E aí o homem fala assim: eis aqui água, que impede eu ser batizado? Ele fala: eu quero te batizar então, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu numa cruz, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele diz: eu creio. Eles descem a água, não pegaram a água e jogaram na cabeça. O sistema bíblico de batismo é imersão. Por quê? Porque imergir é o grego baptizo, significa, baptizo no grego é imergir, Então por isso que a gente pratica o batismo por imersão. Imergir, quando desce na água, morre para o pecado. Quando sai da água, ressurge para uma nova vida em Jesus. E aí agora ele é imerso na água, sai da água dizendo: eu nasci para Jesus. Nesse momento o Filipe é arrebatado por Deus, é tirado de cena, mas o cara sozinho segue para a Etiópia, transformado, e diz o texto, cheio de alegria. Irmãos, esse texto é muito conhecido. O que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar o versículo 26 e o 29. Dá uma olhada aí. No versículo 26, nós vemos assim: um anjo do Senhor disse a Filipe. Agora no versículo 29, nós vemos assim: e o Espírito disse a Filipe. O que eu quero ressaltar nessa manhã é que o Espírito Santo ainda fala. Que o Espírito Santo não se calou. Que o Espírito Santo não tem a intenção de só falar com alguns, só falar de vez em quando. Falou com ele no momento, logo depois falou de novo. Uma hora falou direto, uma hora usou um anjo, mas o Espírito estava falando e dirigindo. Quando a gente pega a vida do apóstolo Paulo, a gente vê o Paulo dizendo assim: olha,
eu estou indo para lá, para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer, a não ser o que o Espírito já me disse, que eu vou passar por prisões e sofrimentos. O Espírito avisava para ele não estava, fui pego despreparado, sem me preparar, não, o Espírito anunciava, ele entendia claramente. Quando você pega Jesus orando, você vê Jesus sabendo o que vai acontecer, ele fala: Pai, se o puder me livrar desse negócio aí, o Senhor me livra, passa de mim esse cálice, é muito sofrimento, eu já estou sabendo que vai ser a minha crucificação. E Deus fala para Jesus: olha, não tem outro plano, o salário do pecado é a morte, eles são pecadores, só você é puro, se você não morrer por eles, eles nunca vão ter acesso a mim, eles precisam que alguém pague o preço por eles, para eles encontrarem a vida eterna em mim. Jesus fala: seja feita a tua vontade, Pai. Meus irmãos, o Espírito Santo, um dia Jesus está falando com a mulher, e a mulher estava lá falando com Jesus, aí Jesus fala com ela assim: vai lá, chama teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Aí ele falou assim para ela: o quê? Bem disseste você, porque você realmente não tem marido, e os outros que você teve também não eram teu marido, você foi amante a vida inteira. Aí ela fala assim: encontrei um profeta que me anunciou tudo o que estava sobre a minha vida. A história da igreja é a história do Espírito Santo. A história dos apóstolos é a história de homens em convergência com a voz do Espírito Santo. O Filipe ouviu que deveria ir para onde? Versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta. O Espírito Santo tem mania de falar coisa absurda. Eu vou para a estrada deserta? Eu vou para o shopping. Eu vou para a praia. Vá para uma estrada deserta. Numa estrada deserta não pode acontecer grandes coisas. Numa estrada deserta não há grandes manifestações a acontecerem. Numa estrada deserta não há milagre para se ver. Numa estrada deserta só tem deserto. Mas quando a gente aprende a ouvir o Espírito Santo e ele dá uma direção, se prepare para ver o que você nunca imaginou, para viver o que você nunca sonhou e para realizar em nome do Senhor algo que o mundo vai saber. Amém? Mas tem que ir para um deserto, desde que o Espírito Santo que mandou. Quando eu vim para cá, há 13 anos e meio atrás, para uma escola municipal, de alguma maneira, eu vim para o meu deserto. De alguma maneira, eu saí de uma igreja estabelecida, com 700 pessoas no domingo à noite, o povo me amava. O dia que eu anunciei que eu estava saindo da igreja, eu chorava de um lado, da igreja do outro, coisa mais dolorida da vida, um chororô. Agora em dezembro eu vou pregar lá de novo, aniversário da igreja, 40 anos da igreja de lá. Aí eles falaram assim: pastor, o senhor pode vir? Eu falei: vocês não pedem, vocês mandam. Eu vou cancelar, eu tinha outro compromisso, eu cancelei para ir lá. Falei: muda a data aí, porque lá é prioridade. Claro, aquela igreja é parte da minha vida. Parte da minha vida. Meu Deus do céu, mas um dia eu entendi: sai daí e vai para o teu deserto, vai para a escola municipal. E Deus fez o que fez. E eu vou contar os detalhes na quarta-feira para quem vier aqui no lançamento do Audio Bless. Olha o meu marketing aí. Meus amados irmãos, olha o que é isso. Ele diz: vai para o deserto. E ele vai. Queridos, aí eu comecei a pensar nisso aqui, preparando essa mensagem. Eu lembrei quantas vezes eu fui movido a ligar para uma pessoa do nada. E quando eu liguei, a pessoa disse assim: pastor, foi Deus que mandou você ligar. Eu acabei de quebrar um pau aqui agora, aqui. Olha, estava horrível a situação. Olha, pastor, terrível. Foi Deus, pastor, foi Deus, pastor. E começa a chorar. Foi Deus, pastor. Quantas vezes? Eu fiquei me lembrando quantas vezes nós temos aqui na igreja histórias de líderes que, ao conhecerem um namorado ou namorada de alguém, esses líderes disseram assim:
Você tem certeza que essa pessoa é o melhor para você? E aí a pessoa aqui da igreja falou assim para o líder de célula, ou supervisor, ou um pastor, disse: não, a pessoa muito boa é isso, aquilo outro, encheu a boca. Aí o líder da igreja falou assim: ô querido, então de repente eu estou enganado assim, mas eu averigua melhor, eu senti uma coisa assim um pouco estranha e tal. Teve gente que ficou esperto, analisando, teve gente que ficou com raiva, está julgando minha namorada, está julgando meu namorado. O tempo passou e a pessoa teve que ver que traste que tinha arrumado, que porqueira que tinha arrumado. É assim. Mas como que a pessoa percebeu? Não conhecia nada, porque o Espírito fala. Eu fiquei me lembrando quantas vezes eu fui resolver uma situação da igreja e eu cheguei no setor e falei no setor, e simplesmente você no setor público, você tem uma palavra que é a melhor palavra para eles, é a palavra não. Não tem jeito, não dá, não vai dar tempo. Se você não tem ouvido não, vai na representação pública amanhã para ouvir um não. Vai fazer bem para você. Meu irmão, não. Aí, quantas vezes eu vi uma pessoa assim, falei, vou falar com aquele lá, está quietinho num canto, é uma pessoa que não tinha a ver, não era a pessoa do atendimento. Aí eu vou lá e falo: ô querido, posso falar com você rapidinho aqui? O que é? Sabe o que é? É que eu tenho essa situação, assim, assim, assado, tal, e aconteceu assim, assim, assado. Eu precisava tanto que você me ajudasse a resolver. Calma aí, fica naquele canto ali. Aí eu vou para o canto. Aí a pessoa vai lá, vai lá dentro, tal. Daqui a pouco traz o papel para mim assinado. Eu pensando que eu ia ter que falar alguma coisa. Não, já expliquei tudo, já está aqui assinado pelo diretor. Já passei por isso umas 3 vezes já. Com tanta gente, eu falei com a pessoa. E uma vez que eu fui para resolver um problema tal, quando cheguei lá, e eu falei: meu Deus, não tem como resolver isso nesse prazo. E quando eu cheguei lá, a pessoa falou assim: pastor Josué, o senhor aqui. Eu falei: aleluia. Aleluia. Gente, o Espírito Santo é tremendo demais. O Espírito Santo te mostra a pessoa certa, prepara o caminho. Eu fiquei lembrando quantas vezes eu tive revelações de Deus. Cuidado que essa pessoa não presta. E a pessoa chega na igreja bonita, cheirosa, cordão de ouro, pulseira de ouro, e eu falando: essa linguiça tem papelão. Meus amados irmãos, rapaz, aí passa um tempo, não dá outra. Tinha papelão, tinha plásticos, chapinha, tinha de tudo dentro. Meu Deus do céu, é impressionante. Eu me lembro quantas vezes Deus falou comigo assim. Não é normal Deus falar comigo em sonho, não, mas já aconteceu, né? Eu já contei para vocês uma vez que o meu filho queria fazer um voo de balão, e eu sonhei, mas ficou um sonho de uma tenda voando, e a tenda caía. Rapaz, mas olha um negócio assim, tal. E 6 horas da manhã, eu acordei bem, falei: bem, olha só, eu estou sonhando com isso. E aparece também um helicóptero, e os fundos do helicóptero ficam presos num buraco, e o helicóptero cai no chão, ninguém morre, mas cai no chão. Aí meu filho não foi andar de balão. Aí durante o dia, a gente encontra com a pessoa e fala assim: ué, você soube que caiu o balão? Eu falei: você está de brincadeira. E o balão caiu naquele dia. Nunca tinha caído balão ali. E o balão caiu naquele dia. Mas ninguém morreu realmente, que nem no sonho. Ninguém morreu. Machucou, mas ninguém morreu, graças a Deus. Então, e o helicóptero caiu naquele dia. O balão caiu, o helicóptero caiu naquele dia. 2 coisas naquele dia. E tinha a tenda que voava e tinha um helicóptero no mesmo dia. Acontece. Agora, pastor, então, quando eu sonhar, agora eu vou ficar preocupado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: você sonha todo dia. A maneira de Deus falar contigo não é sonho, bota isso na tua cabeça. Quando for um sonho de Deus, revelação, esse negócio vai
tomar teu coração. Vai ter uma angústia se você não lidar com isso. E aí você faz o quê? Você vai para a Bíblia, você vai ler a Bíblia para Deus confirma, ou então Deus manda alguém para confirmar, porque quem vive de sonho, acaba vivendo um pesadelo. A realidade envolve a nossa inteligência. Vai viver de sonho, você vai dançar, hein? Esse pessoal que sonha todo dia tem uma revelação, porque Deus fala muito comigo em sonho. Deus fala muito comigo aqui, ó. É aqui, irmão. A revelação maior está aqui, ó. Deus responde suas ansiedades aqui, ó. É aqui na oração. Você está orando, falando com Deus, e vem no seu coração uma percepção de Deus. Deus, para com esse negócio, querer viver de efeitos especiais. Você não é Steven Spielberg. Agora, que Deus pode falar em sonho? Pode, claro que pode. Não é a regra de Deus, mas pode. Na Bíblia, poucas pessoas foi através de sonho, mas tivemos algumas pessoas que foi através de sonho. Amém? Meus irmãos, Deus tem falado. Pastor, se o Espírito Santo continua falando, qual é o problema então? 2 problemas. Primeiro, quem não tem intimidade não entende o que ele está falando. Quando a minha mulher gostou, não gostou, gostou muito, gostou pouco, de alguma situação, um olhar dela eu já entendi qual é o decibéis, os decibéis. Foi 50 decibéis, foi 1000 decibéis, já sei na hora a intensidade. Por quê? Intimidade. Intimidade. Nós estamos entre namoro e casamento, meu Deus do céu, desde 1991, que ela foi agraciada. 1991. Então, meu irmão, já conhece do olhar, sim ou não? Você não conhece sua mulher no olhar? Normalmente ela olha o quê? Reprovando, fala a verdade. Então você já sabe quando ela olha reprovando, né? Querido, em nome de Jesus, falta intimidade. A segunda coisa que pode acontecer para você não entender o Espírito Santo, sabe o que é? É que você decidiu só ouvir o que você quer ouvir. O cara é tranqueira, não vale nada, mas ele tem uma boa condição financeira, já tem apartamento, você está com 34 anos e você quer casar. E você quer ter filho, você está com medo de não dar tempo de ter filho. Caso real. Aí esse jagunço vira a única solução da sua vida. Porque ele tem condição, já tem apartamento, tem um emprego e tal. Então, se eu casar, eu posso casar rápido e eu posso engravidar rápido. E alguns já querem engravidar antes de casar. O que piora a situação. Sim ou não? Insiste numa coisa, vai ser feliz? Não vai. Vai ser infeliz, né? Vai ser infeliz. Tem gente que não quer ouvir o que o Espírito está dizendo. Por isso que tem essa frase espantosa na Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quem que não tem ouvido? Todo mundo tem ouvido. Porque ele não está falando de ouvido natural, está falando de ouvido espiritual. Todo mundo tem ouvido espiritual. E aí a frase é: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque tem gente que não quer ter ouvido. Tem gente que não quer ouvir o que o Espírito diz à igreja. Tem nego aí, ó, Deus está chamando para o ministério, para ser pastor, e o cara fica aí, naquela empreseca dele lá, ralando que nem um condenado, e vende o almoço para jantar, e uma loucura, e descabela, e tal. Deus chamou para ser pastor, quer ser empresário. Frustrado. O outro não, o outro tem um empresário bem sucedido, ganhando dinheiro, mas Deus chamou para ser pastor, e ele está lá, ele ganha dinheiro, ele multiplicou, bateu meta, mas ele não tem alegria nenhuma mais. Não tem alegria, porque Deus chamou para ser pastor, não vai ser feliz fazendo mais nada na vida. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, Deus está falando.
Se você não tem intimidade, talvez você não esteja ouvindo, ou talvez você até esteja ouvindo, mas você não quer ouvir. Você decidiu o que você quer ouvir. Você decidiu. Tanto que tem gente que sai da nossa igreja. Sabe o que sai? Sai da igreja por quê? Porque quer uma igreja para ouvir o que quer ouvir. Pode continuar aí fazendo, a graça te alcançou. Continua no seu pecado, a graça te alcançou. O preço pago, realmente a graça alcançou. O preço foi pago, mas se eu não andar com Jesus, eu pago outro preço. Tem consequências quando eu tomo uma decisão errada na minha vida. Eu tenho que saber disso. Já tem coisas que eu tenho que pagar o preço sem ter feito nada, sim ou não? Você que comeu aquela linguiça com papelão, o que você fez para merecer isso? Meus amados irmãos, precisamos ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo continua falando. E quando o Espírito fala, o que acontece? É aqui que eu quero agora dar a resposta para você. Quando se ouve a voz do Espírito, o que acontece no seu dia a dia? Primeiro, você terá a abordagem correta para cada situação. Você terá a abordagem correta. Você vai fechar um negócio, tem uma forma de abordar. Se você for por um caminho, você fecha o negócio. Se você for por outro, um negócio que o cara queria fechar contigo, ele deixa de fechar. Se você tocar num assunto, já era. Se você tocar em outro, você abre uma porta de um cara que não queria fechar o negócio com você. Você quer tratar um assunto com a sua família, o assunto é complicado. Se você for por um caminho, vocês chegam ao perdão, resolve o problema. Se você for por outro, o ódio aumenta, a raiva aumenta, e vocês não vão chegar a uma solução. Tudo tem uma abordagem. Agora dá uma olhada aqui no texto, versículo 30, nós lemos assim: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ô gente, essa pergunta é perigosa. O cara podia falar assim: está achando que eu sou burro? Irmão, olha a minha Lamborghini, olha o meu chofer, olha a minha estrutura. Você andando a pé no meio do deserto, com essa roupa esfarrapada, vai querer perguntar se eu estou entendendo? Está de brincadeira. Não podia? Não podia? Olha a pergunta que ele faz: você está entendendo? Ele poderia falar um monte de coisa, poderia falar também assim: estou, por quê? Mas aquela pergunta foi a abordagem que o Espírito deu, porque o cara estava em crise ali. Estou lendo e não estou entendendo. Estou lendo e não estou entendendo. Eu queria entender mais desse Deus, mais dessa profecia. Eu queria entender, não estou conseguindo. Quando o Espírito deu a abordagem, que ele pergunta: está entendendo? Ele falou: como? Se ninguém me explicar. Foi meio caminho andado para quê? Para convidá-lo e falar: você pode subir na minha carruagem aqui e me explicar? Pode não. Ele senta na carruagem e começa a explicar o texto do profeta Isaías, e a partir de Isaías, ele apresenta todo o evangelho restaurador, salvador de Jesus. Coisa linda, é? Tudo na vida tem uma abordagem, tudo. O versículo 34 diz assim: começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Começou por onde? Por aquela passagem. Ele abordou o homem de uma maneira inteligente e continuou a abordagem a partir daquilo que o homem estava vivendo. Ele não chegou e falou assim: vamos falar de outra coisa primeiro, depois eu te explico isso aí. Não. Ele começou por aquilo que o homem estava ansioso de entender, o texto de Isaías. Às vezes você quer conquistar uma moça para casar aqui na igreja, mas sua abordagem é fraca. É fraca. Às vezes você quer
convencer o seu marido de alguma coisa, mas a sua abordagem não é boa. Às vezes você quer convencer sua esposa de alguma coisa, mas sua abordagem não é a melhor. Bonito isso aqui atrás, hein, gente? Eita, olha aí. Não é a melhor. Você quer uma coisa, mas você aborda da maneira errada. Você começa no pior lugar, da pior maneira. Por isso que para cada negociação, cada conversa, cada decisão, você deveria primeiro fazer o quê? Ouvir o Espírito Santo. Espírito Santo, vou entrar aqui agora para tentar fazer uma venda. Me dá uma estratégia. Preciso fazer essa venda. Preciso levar esse dinheiro para minha casa, sustentar minha casa. Espírito Santo, vou ter uma reunião com o meu chefe agora. Vou reclamar de um monte de coisa. Me dá uma estratégia de como ser respeitoso, mas ser honesto, para falar o que eu preciso falar. Você precisa do Espírito Santo. Tudo na vida depende de uma abordagem. Eu me lembro de um colega meu, ele estava em Cabo Frio, eu era adolescente, e ele estava lá, e ele estava com uns amigos nossos, e ele viu uma garota bonita tomando refrigerante na latinha, e ele falou assim: aí, vou ali, vou ganhar aquela garota. Aí os amigos falaram assim: vai ganhar nada, vai tomar um fora. Ele: não, meu irmão, deixa comigo e tal. Aí estava adolescente, aquela disputa, né? Aí estão os meninos daqui olhando, ele foi lá, chegou lá a garota tomando refrigerante na latinha. Aí ele foi lá e falou para ela assim: posso tomar um gole? A garota estava tomando assim, fez assim para ele. Pegou a latinha e deu na mão dele. E saiu, a latinha vazia. A galera se acabou de rir, cara. Ficaram encarnando nele. Ele queria voltar para o Rio. Acho que era carnaval, ele não queria nem ficar mais lá de tanta vergonha que ele passou. Abordagem errada. Abordagem errada. A garota deixou a latinha só, assim, tipo assim, chegou o lixo, né? Toma aí. Né? Meus amados irmãos, será que nós temos tido a abordagem correta? No encontro de casais, perguntaram assim, o palestrante disse: todo mundo tem problema no casamento, tem briga no casamento, todo mundo. Tem alguém aqui que nunca brigou no casamento? Aí um casal levantou a mão. Era até um senhor e uma senhora já. Aí o palestrante ficou tão impressionado, falou assim: então vocês vêm aqui na frente contar para a gente como é que foi isso. Aí a velhinha olhou para ele falou assim: não. Ela foi lá, ela falou assim: é que a gente casou, né? Aí nós fomos de carroça para a lua de mel. Aí que lá pelas tantas, o burro da nossa carroça, ele empacou, ele não queria andar. E aí que o meu marido foi lá na lua de mel, ele falou assim, olhou no olho do burro e falou assim: voltou para a carroça, e aí o burro acabou andando de novo, foi andando. E aí que de repente o burro empacou de novo. Aí desceu da carroça, foi lá, olhou no olho do burro, falou 2, tirou um revólver e deu 5 tiros na cabeça do burro. Meu irmão, o que isso tem a ver com vocês nunca terem brigado? É que a gente teve que ir andando, né, até o lugar da lua de mel. E aí eu fui reclamar um pouquinho, que estava cansada. E aí ele falou assim para mim: Para os vascaínos, eu vou repetir depois a piada. Estou brincando. Os vascaínos entendem bem, estou brincando, Marcelo, estou brincando. O vascaíno entende. Irmão, a abordagem pode determinar que nunca mais vai ter discussão, né? A abordagem correta. Nesse caso foi muito forte a abordagem, né? Segundo lugar, quando você ouve o Espírito Santo, primeiro, você tem a abordagem correta para cada situação. Segundo, você terá credibilidade em qualquer ambiente. Quando você ouve o Espírito Santo, irmão, aonde você chegar, você chegou na autoridade do Espírito Santo. Onde você chegar, você chegará com a marca do Espírito Santo.
Você vai ter credibilidade ali. Nós vivemos um mundo sem credibilidade. Agora dá uma olhada nesse texto aqui, versículo 34. Olha que coisa mais forte. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta Isaías está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água, que me impede de ser batizado? Irmão, no primeiro dia de evangelização, o homem diz assim: eu quero ser batizado, porque o batismo significa compromisso. Enquanto a pessoa não é batizada, ela gosta da igreja, ela frequenta a igreja, mas quando ela fala assim, eu quero ser batizado, está dizendo assim: aqui, eu quero aliança, eu quero compromisso. Ah, pastor, eu quero compromisso, mas eu não quero batismo. Irmão, olha só, aí conversa com Deus, não vou discutir com você, conversa com Deus, não existe isso. Jesus foi batizado, você é melhor que ele? Você é melhor que ele? Ele foi batizado, e por que ele foi batizado? Se ele não tinha pecado nenhum, porque ele quis dar um exemplo. É ele que diz na Bíblia: eu vou cumprir toda a justiça, eu vou dar o exemplo, para que todo mundo imite meu exemplo. Quando você aceita Jesus, você tem que ser batizado, mostrando que você morreu para o mundo quando desce na água, que você ressuscitou para Jesus quando você sai da água. É isso, é um simbolismo muito forte, poderoso. Hoje, na minha classe de batismo, um irmão falou assim: pastor, ele está ali atrás, ele falou para mim assim: pastor, eu vim para o dia do batismo com um maço de cigarro no bolso. Eu fumava há 45 anos, ele está ali, ó, 45 anos. Eu me batizei, peguei o cigarro, amassei, joguei no lixo, para nunca mais fumar. – 45 anos. Tem uma irmã que está aqui também, estava na minha classe. Eu fui dar um exemplo de largar o cigarro no mesmo dia e tal. 35 anos fumando. Aceitou Jesus, deixou o cigarro, não sente vontade nenhuma. Ali aceitou Jesus, largou. Irmão, só Jesus fazia isso, que o cigarro é um vício maldito. É um vício terrível. Tem gente que demora para largar, mas Jesus pode fazer largar no mesmo dia. Pode, é poderoso demais esse negócio. É Deus mesmo. Irmãos, credibilidade. Ele quis assumir o compromisso. Agora eu te pergunto: o cara está numa carruagem, o cara é famoso, o cara é rico, o cara é importante, ele encontra com um homem no meio do deserto, ele não sabe quem é a mãe, quem é o pai, de onde veio, nem ele nem beira o cara pode ter, e o cara fala para ele de Jesus, e ele acredita em tudo que o cara diz. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali. Ele não falou assim: vou pensar sobre isso. Ele não falou: quem sabe um dia. Ele não falou, ele falou assim: eu quero assumir compromisso com isso agora, eu quero ser batizado agora, eu quero viver isso agora. Credibilidade na mensagem de Filipe. Quando você se enche do Espírito Santo, você vai ter credibilidade. Quando você ouve o Espírito Santo, você vai ter credibilidade. Meus irmãos, o problema de hoje é credibilidade. O camarada foi comprar um carro de uma pessoa, aí falou: eu não depositei, não transferi, mas eu vou transferir o dinheiro aqui agora. Liga para o número, faz a transferência. Aí a pessoa falou: não, mas eu não posso assinar o documento para você, porque, não, se não quiser eu ligo para o meu gerente que ligou. Aí a pessoa naquele clima ali ficou sem graça, de duvidar da pessoa. Aí o gerente falou assim: pois não, aqui gerente fulano, não, está aqui, já está feita a transferência, está feito, não está aparecendo aí no seu banco ainda, mas já está feito aqui, já está feito, está tudo belezinha. Aí a pessoa sem graça naquilo ali, e o golpista tinha armado tudo, não tinha gerente nenhum, era outra pessoa. Aí a pessoa foi e assinou um documento, um carro caro, perdeu o carro inteiro. O cara saiu dali, pegou o documento, foi lá e registrou no próprio nome o carro. Ah, vou entrar na justiça. Vai entrar o quê? Você assinou. Você assinou. Ah, mas ele não vai ter que comprovar que me pagou. Ele vai falar que foi um empréstimo, que você que estava devendo a ele. Perdeu o carro. Irmãos, grandes companhias agora vendendo carne podre para a gente,
botando papelão. Agora a dúvida é, antes era só celulite, né? Ia comendo linguiça e tal. Gente, olha que loucura, olha que loucura. Empresa, uma dessas empresas é uma das maiores do mundo de venda de carne. O Brasil já está lascado economicamente. Esse negócio agora vai ser um prejuízo violento, porque ninguém vai comprar carne no Brasil. Só louco. Quem vai rasgar dinheiro agora é quem vende frango e peixe. Vai enriquecer. Irmão, quer ganhar um dinheiro? Pega um laguinho lá, vai botando uns peixinhos lá, Você vai ganhar dinheiro, hein? Criação de camarão, vai ganhar dinheiro, porque a carne vai cair, vai descer o nível. Irmãos, a gente não acredita mais em ninguém. Os pais não podem mais acreditar nos filhos. Os filhos não têm acreditado nos pais. Em Brasília, quantos salvam em Brasília? Quantos salvam? Quantos? Irmãos, dá para contar nos dedos da mão os que salvam ali. Nós não temos uma coisa chamada credibilidade. Há uma crise de credibilidade. Eu fui abrir uma conta da nossa igreja no Santander. Eu estou falando o nome aqui. Uma conta da nossa igreja. Eu tenho conta no Santander. Eu nunca tive um cheque sem fundo na minha vida. Eu sou pastor de uma igreja que não tem uma dívida não paga na sua história. Fui abrir uma conta do Santander. Resposta Santander: não trabalhamos com esse segmento. Por quê? Por que será? Eu sou correntista do banco. Eles têm 30 anos a minha história lá. Eu sou o pastor da igreja. A igreja tem uma ficha limpa em qualquer cartório. Fui abrir uma conta para a igreja. Não trabalhamos com esse segmento. Por que será? Por causa dos pilantras de plantão, que usam da boa fé dos outros para enriquecer. Montam um negócio, alugam, não pagam aluguel, dão um calote por ali, some, deixa dívida com todo mundo, compra ar-condicionado, compra tudo, depois não paga e deixa a conta por aí. E aí, não trabalhamos com esse segmento. É desse jeito. Credibilidade, irmãos. Mas quando o Espírito Santo te manda, ele te dá credibilidade. Você vai falar com a maior autoridade do país, você vai falar com qualquer pessoa do mundo. Você pode não ter nem o teu primário feito, você vai falar, as pessoas vão te ouvir, vão ver credibilidade se o Espírito te mandou. Você vai chegar num lugar para negociar, todo mundo lá grandão, ricão, poderosão. Você chega ali pequenininho, você senta, quando você abrir sua boca, as palavras que sairão da sua boca são palavras de autoridade, de credibilidade, de poder. E as pessoas vão falar assim: eu quero fazer negócio com essa pessoa. Você não tem nem condições de fazer aquela obra. Ele vai falar assim: eu quero fazer a obra com você. Seu negócio vai prosperar. Sabe por quê? Porque se você estiver ouvindo o Espírito Santo, você vai ter credibilidade. Ele vai olhar para o outro e vai falar assim: a perfumaria é grande, mas esse aqui eu confio. Terceira coisa que acontece quando você ouve o Espírito Santo: você saberá o prazo das coisas. Tudo tem prazo. Tem coisas que não vale a pena mais investir. Você monta uma empresa, você já vendeu um apartamento, botou ali, já perdeu um apartamento. Você vendeu o segundo apartamento, botou ali, já perdeu o segundo. Agora só falta a casa que você mora, você vai perder ela também. O seu negócio não é bom. Ou então, a sua estratégia de trabalho é péssima. Mas você quer insistir nisso. Se você, o negócio não está bom, você está insistindo, e você deu uma segunda chance, ele já mentiu para você, ele já fez isso, já aprontou, já te deu beliscão, chute no traseiro, tal, deu em cima da sua melhor amiga, e você está insistindo, o prazo venceu, mas você quer ficar aí, vai dançar. Olha o que acontece aqui, versículo 39, nós vemos assim,
39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, repentinamente. O Espírito tirou Filipe, saiu de cena, acabou de batizar o eunuco olhou para um lado, quando olhou para o outro, Filipe foi embora. Foi embora. O normal seria o Filipe continuar na carruagem, batendo mais um papo. Talvez o Filipe poderia ir para a Etiópia, ficar uns dias lá na casa do etíope, tomando um banho de piscina, comendo uma coisa gostosa. O etíope era muito grato a ele, acabaram de conhecer Jesus. O normal seria eles estabelecerem algum nível de amizade a mais, mas não, acabou de batizar, cumpriu tua missão, vaza, ele está preparado, ele entendeu e assumiu o compromisso. E Filipe some. Irmão, tudo na vida tem prazo. Tem coisas que se você não souber o prazo, você insiste no que não era para não insistir. E tem coisa que se você não souber o prazo, você não dá entrada nessa coisa, você não tenta, e aí passa o prazo, não adianta mais tentar. Você vai esperar o que? Ter 70 anos para montar alguma coisa sua, se o sonho seu é montar alguma coisa? Não, é que eu sou militar, quando eu me aposentar, eu vou montar alguma coisa. Não, meu filho, monta enquanto você tem um salário. Monta enquanto você tem tudo certinho lá. Monta enquanto você está lá na ativa. Monta enquanto você tem relacionamentos. Vai montando devagarzinho, vai vendo e tal. Tudo tem prazo, você tem que saber o prazo. Ah, eu estou vendendo um imóvel, pastor, mas esse imóvel valia 800 mil reais. Pastor, eu estou tentando vender tem 3 anos, e eu não consigo vender, não sei o que está acontecendo. Irmão, o que era 800 mil, agora não vale mais 800 mil, talvez seja 600 mil. Pastor, mas não vou vender minha casa que valia 800 mil por 600 mil. Eu tenho a boa notícia, aquela que você quer, que valia 1 milhão, está por 700. Você perdeu 200, mas o cara lá perdeu 300. Avalie o ambiente, avalie os prazos, avalie o momento. Filipe teve que deixar, foi embora. O prazo dele com o eunuco findou de maneira assim assustadora, rápida, repentina. Será que você tem? Qual é a hora certa para falar com o seu marido sobre isso, com sua mulher sobre isso? Você tem sido inteligente nos prazos, nos momentos para tratar as coisas? Ou você de cabeça quente, nervoso e com fome, sem ter almoçado, você quer tratar um assunto? Com fome e mau hálito, quer tratar um assunto. Vai tomar um banho, come, escova o dente, senta, bate um papo, não é melhor não? Em último lugar, quando o Espírito fala, você promoverá transformação por onde você passar. Queridos, o versículo 39 diz que o Senhor arrebatou Filipe e diz assim: o eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Quando o Espírito fala, querido, aonde você chegar, você é agente de transformação. Quando você está ouvindo o Espírito, você chega no seu trabalho, você é agente de transformação. Você promove alegria onde tinha angústia. Você promove esperança onde havia gente decepcionada. Você promove fé em quem era incrédulo. Você promove reconciliação de casamento aonde já tinham desistido. Você promove libertação de droga para quem estava viciado. Aonde você chega para mudar. Se você não muda, lugar nenhum que você chega, você não está ouvindo o Espírito Santo. Você vai me desculpar. Você é uma boa pessoa, você é legal. Eu gosto de você, você é uma pessoa bacana. Que bom te ver aqui. Mas você não ouve o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo me manda lá para o meu futebol, ele me manda lá para ser um agente de transformação, para promover fé, para promover ousadia, para promover temor a Deus. Quando Deus me manda para ir num lugar, numa repartição pública para resolver um problema da igreja, quando eu vou lá para ser um agente de transformação. Eu posso mudar a vida de alguém ali. Quando eu estou num restaurante comendo lá um arroz com feijão, batata frita e bife, eu cheguei lá, quem chegou ali? Se o Espírito Santo, se eu falei, Espírito Santo, eu vou agora almoçar, o Senhor me abençoa. Quem chegou ali foi um agente de transformação, e eu vou chegar ali e eu vou comer arroz com feijão, batata frita, bota um ovo por cima do bife, fica melhor ainda, o bife é cavalo e tal.
e eu vou comer ali, mas eu vou orar por alguém, eu vou dar uma palavra para o garçom, eu vou cumprimentar o guardador de carro, eu vou dar uma palavra de esperança para alguém. Você é o agente de transformação de Deus. Se você não transforma nenhum ambiente que você está inserido, no seu prédio, na sua rua, na sua vizinhança, no seu trabalho, irmão, pelo amor de Deus, ouça o Espírito Santo. Vou passar um vídeo para encerrar essa mensagem. Pessoas como Mateus Soares do Maranhão, que faz um trabalho de gente grande, espalhando o amor de Jesus. O que eu mais gosto é de trabalhar na igreja. Eu tenho o costume de visitar as pessoas, pergunto por que ela não está vindo para a igreja, ou então quando a pessoa não é batizada ainda, eu vou lá, convido ela para vir para a igreja. A gente termina ali a visita, cumprimenta e vai partir para outra visita. No mesmo dia eu consigo visitar umas 3 pessoas. O Mateus ele tem feito um grande trabalho aqui no distrito de Barra do Corda, aqui no bairro Piquezinho onde ele mora. E através do seu trabalho cerca de 25 pessoas já foram batizadas. Algo que nos surpreendeu muito também foi o envolvimento dele no projeto Missão Caleb. Nós fomos para uma cidade chamada Fernando Falcão, onde tínhamos uma igreja ali que já estava há 4 anos fechada. E o Mateus, desde o começo, ele sempre animado para poder participar. No princípio a gente ficou até meio receoso dele ir, pelo fato de ser bem pequeno, bem jovem ainda. Mas quando a gente percebeu a determinação, a vontade que ele tinha, nós decidimos então dar essa oportunidade para ele. E no final desse trabalho, cerca de 35 pessoas foram batizadas. Às vezes eu tenho vontade de passar a noite toda brincando. Nem dormir, passar a noite toda. Mas só que a gente sente que é um dever da gente estar na igreja. Eu sou o diretor do Departamento Infantil, Sonoplastia e Ministério do Pessoal. Quando eu crescer, eu quero ser um pastor. Tudo que Deus disse para os discípulos que estivessem próximo da vinda dele, já está acontecendo nos dias de hoje. E a gente se pergunta às vezes, mas o que está faltando mesmo para Jesus voltar? E só falta pregar o evangelho no mundo inteiro. Cada pessoa que se batiza, eu sinto emoção, porque toda pessoa que entrar no céu, ela precisa ter uma coroa. E a coroa precisa ter no mínimo uma estrela. Ou seja, a estrela significa cada pessoa que você levou ao batismo. Então eu sinto essa emoção de saber que cada pessoa que eu levo ao batismo é uma estrelinha que está indo ali para a coroa. Quando eu subir para os céus, eu não quero subir sozinho, quero subir com todos. É desse jeito. O que dizer? Menino pobre, simples, que não tem um iPhone, não tem uma bicicleta motorizada, não estuda num colégio de altíssimo nível, não dorme numa cama em formato de Ferrari, não tem condição de comer um lanche McLanche feliz, mas dá aula a todo mundo aqui, botou todo mundo no bolso. Irmãos, vou terminar falando uma coisa. Eu agora fui para uma reunião de pastores das maiores igrejas do mundo. Foi no Peru essa reunião. Uma vez por ano eu tenho essa reunião. Tinha um pastor lá da África. Sabe quantos, menos o Hannes falar? Sabe quantos membros tem a igreja dele? Quem estava aqui no Tadel ouviu. 1 milhão de membros. 1 milhão de membros.
Pastor, como é que pode isso? Como é que pode? Eu vou te falar por que pode. É porque lá na África é uma cultura tribal. O pastor para eles é um cacique. O pastor para eles é o rei. Então se o pastor falar assim, aqui, todo mundo trazendo um visitante para a igreja domingo que vem, todo mundo vai trazer. Se ele falar assim, ó, todo mundo aqui na vigília para a gente orar sexta-feira, clamando a Deus pelas nossas famílias, vai estar todo mundo. Quarta-feira agora, a campanha de clamor pelas famílias continua. Tem sido tremendo. Quarta-feira no culto da resposta. Se falar, todo mundo aqui, vem todo mundo. Lá, o pastor chegou minha autoridade, chegou meu cacique, chegou meu rei. Então se o pastor falar, vamos, falou, fica. Mas nós vivemos numa cultura independente. Nós não temos uma cultura tribal. Então o pastor fala assim, vamos ler a Bíblia. Ah, não é para mim. Vamos entregar nosso dízimo, nossa oferta, Deus vai abençoar. Ah, entrega quem quiser, não vai entregar não. Gente, vamos todo mundo para a célula para ter comunhão, para um cuidar do outro. Ah, eu quero quem cuide de mim, não vou cuidar de ninguém nada. Gente, venha para o Tadel. O Tadel é importante para você entender a visão, para você multiplicar a visão da igreja. Não, só vou para o culto. A gente não tem cultura de obediência. Lá o povo chega a pé, o pastor chega num carro lá, quando ele chega no carro, o povo a pé, povo pobre, ele bate palmas, sabe por quê? Estão felizes do pastor ficar feliz. Eu não preciso de carro para ficar feliz, mas ver a igreja lotada me deixa feliz. Ver o Tadel lotado me deixa feliz. Ver você batizando vida, isso me deixa feliz. Ver você assumindo o ministério, isso me deixa feliz. Ver você consertando a sua vida para ser um instrumento da mão de Deus, isso me deixa feliz. Eu não preciso que você aplaude eu de carro, você a pé, que nem lá não. Mas lá, é o cacique, o rei chegou. O pastor, eu queria que você me respeitasse, fazendo o que mais me alegra, é ver você crescendo, é ver você avançando, é saber que eu não estou sozinho, é saber que eu posso contar com você para a gente mudar a cidade. Isso enerva a minha alma de alegria. Isso explode o meu peito de esperança. Quero terminar essa mensagem dizendo: vamos ouvir o Espírito Santo. Vamos ter a abordagem correta. Vamos saber o prazo das coisas. Vamos transformar o ambiente onde estamos inseridos. Vamos agir com credibilidade do Espírito Santo, voz profética, onde quer que passemos. É a minha oração sobre cada pessoa aqui, pelo nome do bendito Deus, do Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, e do Consolador das nossas dores, o Espírito Santo, que ainda fala. Que Deus nos abençoe.